canal. Eu trouxe pra vocês, né, a resenha deste livro, A Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates, que veio na caixinha, né, de assinatura da Intrínsecos do mês de julho. E, bom, esse livro eu coloquei ele na frente da minha TBR, né, em julho. Coloquei na frente de vários livros, porque eu fiquei bem curiosa com o que viria desse livro, né, com tudo que veio falando sobre ele, eu fiquei curiosa. E cá estou eu para falar para vocês o que se sucedeu dessa leitura, né? Então vamos lá. Eu queria, antes de começar essa resenha, pedir, né, que eu não peça em nenhum outro vídeo, mas vou começar a pedir agora, para que você se inscreva nesse canal, para que você dê aquele joinha da amizade, né, pra gente saber que você tá gostando do que você tá vendo. E outras informações. Primeiro, eu queria já deixar avisado, né, porque eu tô editando os vídeos e tô vendo que eu tô fungando em praticamente todos os vídeos a todo momento. E como estamos num momento muito delicado, eu acho que é importantíssimo que eu frise que eu não estou com Covid, tá bom? Eu só tô com uma rinite que insiste em me acompanhar. Ela não quer desgrudar de mim, ela tá sendo minha companheira nesse tempo de quarentena. Então, assim, paciência, tá, gente? Eu vou ficar fungando em todos os vídeos mesmo e é isso aí. Uma outra coisa que eu queria falar em relação ao termômetro literário que eu falei sobre na resenha de Verity, pela primeira vez, né? Que foi a primeira resenha desse canal. Eu não dei nota, né? Tipo assim, oi, querida. Eu não dei nota, mas agora eu vou dar e a gente vai descobrir juntos a nota desse livro, porque esse livro eu não consegui decidir o que farei da minha vida, né? O que nota eu darei para esse livro. Então a gente vai descobrir junto, tá bom? Vamos lá, meu povo. Então vamos começar esse termômetro, essa resenha. Primeiro ponto, o que eu achei, as primeiras impressões, né? O que eu achei do livro, eu fiquei empolgada para ler, o que me chamou atenção. E aí, assim, esse livro me chamou atenção pela temática, porque eu nunca tinha lido nada que tratasse, né, com essa temática, que tratasse das coisas que vem nesse livro aqui. E, bom, eu fiquei empolgada com as pistas que a Intrínsecos soltou lá, né, pra gente descobrir qual que era o livro. E, enfim, eu acabei decidindo colocar na frente de outros livros. Um ponto, então. Segundo ponto, capa e impressão. E aí, assim, eu vou dar uma roubada nessa parte, porque bom, não, pelo que eu entendi do clube Intrínsecos, essa impressão que tá aqui comigo vai ser a mesma que vai pras livrarias, né? Só que vai ser com a capa oficial, né? Essa daqui. Mas eu vou dar uma roubada porque eu acho que é indispensável falar sobre uma outra coisa desse livro que me deixou, assim, fascinada com o livro. Depois que eu li, né? Porque eu só fiquei sabendo depois que eu li. Que é sobre o autor, o Ta-Nehisi Coates. Gente, essa revistinha aqui, ó, que vem da Intrínsecos, eu fui ler ela depois, né? Porque eu vi um monte de gente falando que não gosta de ler antes, porque pode pegar spoiler sobre o que trata a história e que não é tão legal. E, nossa, gente, tem uma parte que traz aqui umas apanhados sobre o autor, né? O Ta-Nehisi Coates. Cara, saber a história dele, né, de qual que foram os trabalhos que ele realizou enfim, eu achei incrível. Eu entendi muito a história, a inspiração dele e entendi, né, o porquê que eu gostei tanto da história. O Ta-Nehisi, aqui, né, pelo que eu vi, ele lançou o primeiro livro dele em 2008, que foi bem recebido esse livro, tá? E ele acabou sendo colunista depois, né, de algumas revistas e fez alguns trabalhos nesse campo, assim. Até que ele... Gente, pausa pra isso. Ele foi somente roteirista dos quadrinhos do Pantera Negra. E assim, não sei se você já assistiu o filme do Pantera Negra. Eu não li quadrinho, mas se você assistiu o filme do Pantera Negra e você sabe da história, cara,
eu sou fascinada com a história do Pantera Negra, eu acho incrível. Eu amei aquele filme. Então, assim, os quadrinhos devem ser incríveis. Inclusive, eu já tá anotado aqui que eu quero pra ontem na minha mesa, né, esses quadrinhos pra eu ler. Porque, gente, bom, incrível. Outra narrice é uma outra coisa que eu achei muito legal. Ele tem uma fala, né, que eles transcreveram. E para mim foi exatamente isso. Foi aquela fala típica, falou tudo. Ele fala que resgatar a humanidade perdida não é papel da não ficção. Sem a construção de um indivíduo, sem as suas histórias, não é possível sentir de verdade. E falou tudo e é exatamente isso. Eu vejo isso, né? Eu vou falar da minha experiência pessoal, que eu acho que é mais fácil, né, do que generalizar. Nos últimos meses houve muito uma comoção, né, criou-se o movimento Black Lives Matter e tudo isso, todo esse movimento foi muito forte, foi bonito de ver as pessoas, né, se juntando, todos no mesmo movimento, mas uma coisa que é importante, né, disso tudo é que muito diferente ser criado um movimento e todo mundo, né, tá ali, aplaudir o movimento, e é isso, vou postar uma foto toda preta no meu feed, mas tem uma coisa muito maior atrás disso, que eu, né, uma pessoa branca, você aí também, uma pessoa branca também, a gente não consegue ter essa dimensão. A gente nunca passou, eu pelo menos nunca passei por qualquer tipo de racismo, né? A pessoa nunca me rebaixou por eu ser branco, a pessoa nunca me submeteu a qualquer situação por conta da cor da minha pele, né? Então a gente pode abraçar o movimento, a gente, né? Mas tem um significado atrás disso, tem todo um movimento, toda uma causa que a gente pode abraçar e sim, a gente tem que abraçar, mas a gente não sabe exatamente como isso funciona, como é sentido por essas pessoas. E por que eu tô falando que ele falou tudo? Porque é diferente, né? Então é diferente você escutar uma pessoa falar sobre a experiência e outra coisa é você ler a própria pessoa falando como ela se sentiu, ela contando os fatos e, enfim, tudo em cima disso, né? Eu acho que é diferente você tá dentro da cabeça realmente do personagem. E é o que foi que aconteceu nesse livro. Eu já vou trazer o enredo para vocês, mas foi exatamente isso que eu senti, que eu tava dentro da cabeça do personagem. E eu acho que isso me deixou mais comovida. Eu acho que isso talvez tenha trazido pelo menos, sei lá, 2%, né, da sensação que eles têm quando esse tipo de coisa acontece. Mas enfim, acho que é isso e eu dou um ponto assim de olhos fechados, porque eu achei incrível tudo isso, né, por trás de você entender a história toda de onde saiu da pessoa, né? Como é o autor, por que saiu a história daquele jeito. Então eu achei incrível um ponto. A história apresentada te surpreendeu? Os personagens tiveram uma boa evolução, então vamos lá. Dança da Água, ele vai se passar no século XIX, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, numa cidade chamada Lockless. O nosso personagem principal, né, o narrador, é o Hiram. O Hiram, ele nada mais é do que um escravo. E aí eu já aponto uma coisa muito interessante, que o autor, ele preferiu fazer essa divisão, né, essa camada social aí, fazer essa pirâmide aí, né, preferiu não usar o termo escravo e fazer uma divisão clara, né, de pessoas que são tarefeiras, ou seja, os escravos, e pessoas que são da qualidade, ou seja, as pessoas nobres, donos das casas, os senhores, né, brancos. Então, o Hiram, ele já fala que ele é tarefeiro, que, bom, ele tem a mãe tarefeira também, e depois a gente acaba descobrindo que o pai dele é da qualidade, é o dono da casa, né, da família onde ele presta os serviços, né, a família Walker.
Como eu já falei, o livro ele é separado por 3 partes. A primeira parte a gente é introduzido ao mundo desse personagem, como funcionava para ele uma criança que perdeu a mãe, né? Ele não lembra da mãe dele, a mãe dele simplesmente um dia desapareceu, ele não sabe o que aconteceu com ela. E ele vai receber todo o apoio da rua, né, que é a vilinha que ele morava, com todos os tarefeiros. E ele explica como funcionava essa relação da casa com os tarefeiros, né, que era intermediada ali por uma pessoa, né, que eu esqueci o nome agora, mas ele era responsável em fazer esse intermédio entre a casa e os tarefeiros, né? Ele conta tudo como era essa relação, ele conta as tarefas dele, ele conta também sobre os sentimentos dele em relação a essa mãe que simplesmente sumiu e ele não lembra nada dela. Ele conta sobre o acolhimento que as pessoas da rua, né, deram a ele por ter perdido a mãe e como funcionava isso para as outras pessoas também, porque ele não foi a única pessoa que perdeu algum familiar. Todas as pessoas perdiam algum familiar de alguma forma. E, bom, esse primeiro capítulo a gente é introduzido a esse apanhado de coisas. A gente é introduzido também a algumas questões relacionadas ao Hiram com a casa, né? Por ter o pai, né, dono da propriedade. Então a gente fica sabendo também como funciona tudo isso. Bom, ainda na primeira parte a gente é apresentado alguns personagens, né, que vão ser bastante citados aí durante toda a história, que é a Athena. A Athena é a mulher que acaba acolhendo o Hiram, cuidando dele, né, quando ele perde a mãe. Ela, assim como várias outras pessoas da rua, ela também perdeu seus familiares, então ela acaba acolhendo ele. Um outro personagem que a gente é apresentado ainda na primeira parte também é a Sofia. A Sofia vai fazer um papel muito importante na vida do Hiram também, mas não posso falar muito mais que isso, porque daí é spoiler. E, bom, todos os outros personagens que são colocados, exceto, bom, na casa, né, que é o Howell, que é o pai dele, e o Maynard, não sei exatamente como é que fala o nome dele, que é o filho branco do pai dele, então, irmão dele, né? E, bom, esses são os personagens que a gente é colocado ali, que a gente é apresentado. E, bom, a gente fica sabendo sobre esses personagens sempre pela ótica do Hiram contando. Outros personagens também são apresentados nessa primeira parte, mas essas pessoas, elas somem, então acaba mostrando como se dava essa relação, né, dos escravos, ou melhor, os tarefeiros, o quanto era essa rotatividade, ocorria essa rotatividade ali naquele lugar, né, como que funcionava isso na época. Eu acho que uma coisa interessante de falar também é que nessa época ainda tinha muito forte o comércio de escravos, e justamente porque estava numa época em que estava forte a plantação de tabaco. Essa época, mais especificamente nesse estado da Virgínia, as coisas já não estavam mais tão boas assim. Então a gente vê também o Hiram falando como é que acontecia os movimentos, né, ali da propriedade, como é que o senhor, ele acabava se contornando aí da crise, de ver todos os negócios que aconteciam aí, né, nesse lugar, eles começaram a transitar para outros lugares. Então mostra bastante essa parte mais histórica, mais política ali, né, econômica, enfim. Temos a segunda parte aí do livro, que eu não posso, né, falar diante a segunda e a terceira parte, mas diante da pergunta, se os personagens tiveram uma boa evolução, sim, tiveram super uma boa evolução. Eu confesso que na primeira parte do livro eu gostei muito da história, da parte introdutória, mas diversas vezes eu quis desistir do livro porque eu achava muito monótono.
parece que eu lia capítulos e capítulos e nada novo acontecia. Ele relatava o dia a dia dele, relatava alguma coisa referente a algum personagem ou alguma coisa dele com algum outro personagem, mas parecia que era sempre a mesma coisa, não tinha uma mudança efetiva, alguma coisa, né, um plot twist, nada disso. Então, eu quis desistir várias vezes. Mas aí eu cheguei na segunda parte. E aí a segunda parte foi o divisor de águas. Que a segunda parte introduz a gente a uma outra coisa, que eu não posso falar que é, porque daí é spoiler, mas que faz toda a diferença. E com o prosseguir da leitura você começa a entender o porquê que aquela primeira parte era tão importante. Porquê que era importante, né, de novo, você saber tudo aquilo que ele frisava, entende? É bem legal ter essas divisões porque você consegue ver claramente a evolução, né, na vida do Hiram, as escolhas que ele faz, as opiniões que ele tem em relação a algumas coisas, né, sobre a vida, enfim. Eu acho que mais especificamente, eu acho que o livro traz essa questão da liberdade muito forte, né, essa questão dos escravos, principalmente porque nessa época existiam algumas células abolicionistas já aparecendo, então tinha... Por que eu falo, né, que o livro tinha uma questão meio política também? Porque alguns senhores já começavam a fazer essa política do eu vou dar a liberdade para você, você pode comprar sua liberdade. E a gente sabe, né, a gente não precisa nem ler o livro para saber isso, mas nos livros de história a gente sabe que as coisas não foram tão fáceis assim, né? As pessoas não conseguiam simplesmente comprar sua liberdade. Então acontecia muita coisa por trás disso aí, né? Então a gente vê tudo isso, a relação desse personagem com a liberdade, em relação a tudo isso que acontecia nessa época. E, enfim, é bastante interessante ver, né, todas essas fases aí. Então, um ponto, tá? Não tenho que falar disso. Condução do livro pela autora. Foi rápido para ler? Fluiu bem ou é um livro monótono de difícil leitura? O livro é muito tranquilo. Como eu falei, a primeira parte, ela é muito monótona. Você demora para ler. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade. Como eu falei, eu quase desisti. Mas assim que você passa para a segunda parte, flui muito. Você começa a ler e flui muito. A terceira parte, então, muito. Então, assim, não tenho o que reclamar disso. Eu descontaria ponto pela primeira parte, porque ela demorou pra fluir, eu quase desisti, poderia ter perdido essa história, né, de ler, ter toda essa experiência aí da história. Mas eu acho que com o passar da leitura, né, no decorrer aí da leitura, eu acabei entendendo o porquê que ele frisou tantas coisas e falou tanto na primeira parte, né, porque que não acontecia nada de novo, né? Você vai fazer uso de todas essas informações que você teve na primeira parte do livro nas outras partes seguintes. Então, tendo imposto todo aquele conhecimento, né, daquela primeira parte da história, você vai conseguir entender melhor alguns posicionamentos do personagem, né, a forma como ele se sente diante de alguns eventos, e enfim. Então eu achei que foi importante de alguma forma, então eu vou dar um ponto também. Quinta e última. Foi um livro que te acrescentou em algo? Você indicaria alguém para ler? E sim, gente, vocês precisam, mas precisam mesmo ler esse livro. Ele é incrível. Eu sei que nesse livro ele não é totalmente real, ele tem sim a parte fantasiosa, mas é incrível, incrível você ter acesso a todo esse desenrolar do personagem. E por mais que tenha essa coisa fantasiosa, você sabe, né, que tudo isso, né, que passou aqui na cabeça desse personagem, todas as ações que ele teve, condiz muito com o que a gente vê na realidade, né, acontecendo ainda hoje, infelizmente. Então, eu achei incrível esse livro. Eu pretendo sim ter outras leituras dessa temática, que eu achei interessantíssimo. Me interessei muito mais ainda pelo tema, então sim, eu recomendo todo mundo ler isso aqui. E assim, eu não sou uma pessoa chegada a fantasias, né? A livros muito fantasiosos e coisas assim. Mas a fantasia, né, que é introduzida aqui nesse livro, eu achei incrível.
E, enfim, a minha cabeça aí meio filosófica, né, viajou. Pensou, fez várias correlações aí com essa coisa fantasiosa, né? Eu sei que quem tem o Clube da Intrínsecos tem essa oportunidade aí de ler, né? Mas eu acredito que em 2, 3 meses deve lançar esse livro. E, gente, comprem, sério. E como eu esperava, 5 pra tudo, favoritado com certeza, né? E, bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu tentei ser o mais objetiva possível, tentei trazer todos os pontos que eu achei que seriam fundamentais, não quis trazer muitas informações para não perder a graça e dar spoilers sobre alguma coisa da história, né? Deixar vocês serem surpreendidos aí pelo universo do Hyron. E, enfim, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí. De novo, dá aquele joinha pra gente saber que você tá gostando desses vídeos aqui. E um beijo pra vocês e tchau!